Boa noite, meu nome é Wesley. Irei fazer a apresentação do grupo número 76, onde os membros estão descritos na descrição deste vídeo. Vou apresentar o projeto de conclusão da segunda fase do curso, aplicando o algoritmo genético em um sistema de otimização. Irei realizar uma breve introdução e posteriormente apresentar o código respondendo as 7 perguntas, e no final irei fazer a apresentação funcional da implementação. Escolhemos como solução de otimização um sistema de alocação de recursos de portfólio de investimento de ações na bolsa de valores. Ou seja, a partir de algumas ações selecionadas, o algoritmo irá buscar a forma mais otimizada de distribuir percentualmente o investimento neste portfólio. Será levado em consideração o risco versus retorno esperado das ações. Respondendo essa pergunta agora, o que será otimizado, o que você está otimizando e qual é a variável que quer maximizar ou minimizar? Estamos otimizando a composição ideal de um portfólio de ações, isto é, quais ativos escolher e com qual peso alocar em cada um, de forma a maximizar o retorno esperado. Este é um problema de maximização. O objetivo é maximizar o retorno ajustado ao risco do portfólio de investimento. Qual é a representação da solução, o genoma? Bem, a partir deste momento irei responder essas perguntas explicando um pouco do código. A função criar indivíduo gera o genoma, no qual é representado pelo vetor de peso. Neste comentário, deixei este simples exemplo, onde cada elemento representa um percentual de investimento da ação. Ou seja, o primeiro elemento representa o percentual sugerido de investimento na primeira ação de 20%, o segundo de 30% e assim sucessivamente. Qual é a função fitness? A nossa função fitness se chama de calcular fitness. Essa função avalia a qualidade de um portfólio de investimento com base em 2 fatores principais: retorno esperado e risco, a volatilidade. A ideia é maximizar o retorno ajustado ao risco. Entrando um pouco no detalhe de como essa função calcula o fitness, nessa primeira linha temos o produto escalar entre o retorno esperado e o vetor de peso das ações do meu portfólio. Nessa segunda é aplicado o cálculo de volatilidade, ou seja, do risco deste investimento. É uma fórmula baseada na matemática de portfólios. E, por fim, é aplicado o cálculo de fitness, buscando a solução com alto retorno e baixo risco. Qual é o método de seleção? O método de seleção utilizado no nosso algoritmo é o torneio, implementado no método selecionar pares. E como funciona? K indivíduos são escolhidos aleatoriamente da população. No nosso caso aqui, K é igual a 3. E dentre esses K, o que possui o maior valor de fitness é selecionado como pai para a reprodução. Escolhemos este método porque favorece os indivíduos mais aptos, mas ainda mantém a diversidade ao incluir um componente aleatório na escolha dos candidatos ao torneio. Qual é o método de crossover? Seria este. Implementamos o crossover aritmético, criando um filho a partir da combinação linear dos pais. Qual será o método de inicialização? É este, criar a população. Para este algoritmo, criamos a população inicial de forma aleatória. Qual é o critério de parada? Utilizamos 2 critérios de parada para o nosso algoritmo. O primeiro, número máximo de gerações, onde o algoritmo é executado até um número predefinido de gerações, por exemplo, 2.500, como é o nosso caso. E o número 2 de critério é critério por estagnação. O algoritmo para automaticamente se o melhor fitness não apresentar nenhuma melhora após um número consecutivo de gerações. No nosso caso aqui, setamos como 400. Bem, por fim, vou apresentar a interface do Streamlit que implementamos para executar o código do algoritmo. Neste primeiro campo, temos a seleção das ações ao qual desejamos ponderar para constituir o nosso portfólio de investimento. Já fazemos a seleção de algumas, caso desejasse mais, era só selecionar outras. E aí temos alguns parâmetros para a execução. Neste primeiro campo, temos a aversão ao risco, parâmetro utilizado no cálculo de fitness e indica o quanto o cliente ou usuários estão dispostos a assumir o risco. Quanto mais tender aqui para o lado esquerdo, seria 0, ele está ignorando o risco. E quanto mais tender aqui para o lado direito, no limite de 2, ele penaliza o risco, ou seja, ele está buscando uma segurança maior. Os demais parâmetros, número de gerações, seta ali a quantidade de gerações, o tamanho da população, a quantidade de indivíduos nessa população. Temos esse também, taxa de mutação,
que representa o percentual dos indivíduos que sofrerão mutação nas gerações. Os indivíduos sorteados irão receber uma perturbação aleatória. Temos também aqui o porcentagem de elitismo, que representa o percentual de preservação dos melhores indivíduos, ou seja, com maiores fitness, e os copia diretamente para uma próxima geração, preservando os indivíduos mais aptos. Clicando aqui para executar nosso algoritmo, ele fará a seleção ali da nossos ativos. Pronto. Apresentando aqui nesse grid as ações que deverão compor o portfólio dos respectivos e os respectivos percentuais de investimentos. Aqui também traz alguns dados sobre a soma total aqui, conferindo que de fato bate com 100%, o retorno esperado que seria de 13%, o risco de volatilidade durante o ano ele trouxe de 97%, que é um risco super baixo, e o melhor fitness encontrados, que seria este valor negativo. E aqui também, observando o gráfico, podemos verificar que a curva de desempenho na busca de otimização, parando pelo critério de estagnação, onde podemos notar que ele encontrou algum indivíduo positivo aqui próximo a 1.200 e parou um pouquinho antes de 1.600. E é isso. Espero que tenha gostado. Ficamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas. Obrigado.